sou o Rogério. Sou o Thiago. E eu sou o Davi. Junto nós somos o Vida Infinita! Vai, pula, pula, pula. Dá Hadouken, dá Hadouken. Corre, corre, corre. Morreu! Mas não esquenta não, porque aqui é Vida Infinita! Beleza, pessoal, essa semana a gente vai falar de jogos de terror, hein, Thiaguinho? Jogos de terror, hein? Muito legal. Bom, não dá pra falar de todos os jogos de terror, são muitos legais, alguns nem tantos, mas vamos falar daqueles que foram mais expressivos, assim, os que começaram, os que acrescentaram alguma coisa ao gênero, tá bom? Dá uma olhada aí que é muito legal. Você vai ficar com medo? Não sei. Não sei, ó. Ficar com medo como sempre. Fica com medo como sempre, hein, ó. Então tchau. Tchau. É isso aí, pessoal, dá uma olhada aí. Tudo começou lá atrás, no ano de 1982. Esse é Haunted House, um jogo para Atari. Foi o primeiro jogo que me passou assim uma ideia de terror. O objetivo era entrar numa casa mal assombrada, achar 3 pedaços de uma urna e sair dela. Mas no meio você encontrava alguns fantasmas, aranhas, morcegos. A única ajuda que você tinha era a luz de um palito de fósforo. Ah, mas esse jogo não assusta nada. Tá certo. A ideia era boa, né? A ideia já foi lançada. O problema é que na época só dava para fazer isso. Era a limitação técnica da época. Ele já passava a ideia de você estar sozinho, no escuro, e de que a qualquer momento algo poderia aparecer. Isso era bem legal. Mas aí, em 1985, saiu nos fliperamas um jogo chamado Ghosts and Goblins. Nesse jogo, temos que ajudar o cavaleiro a derrotar uma legião de monstros, zumbis e demônios para salvar a princesinha dele que foi raptada lá pelo diabão lá. Esse jogo é mais legal, mas ainda não dá medo. Esse também não dá medo, é mais um jogo de aventura do que um jogo de terror, mas ele ajudou a inserir vários elementos de terror, como os zumbis, os demônios, os monstros, os fantasmas, tudo isso com os gráficos bem melhorados, né? Agora dá pra saber o que é o que aí nesse jogo. Olha, pai, ele tá de cueca. É que ele perdeu a armadura. E seguindo essa linha mais de aventura do que de terror, em 1986 foi lançado para o Nintendo o jogo Castlevania. Ele saiu também em 87 nos Estados Unidos e 88 na Europa. É uma obra-prima dos videogames, é a franquia que eu mais gosto. A história do jogo é bem simples, né? O Drácula, ele de 100 em 100 anos ele revive e toca o terror na Terra. Então o nosso amigo, chamado Simon Belmont, tem que dar um fim nele, mandar ele de volta pro inferno. É um jogo que tem muita referência dos filmes de terror dos anos 40. Múmias, o monstro de Frankenstein, a morte, Medusa, os cenários. É muito legal esse jogo. Ele ajudou muito no gênero de terror, acrescentando todos esses elementos. Mas medo que é bom nada, né, pai? Medo não dá, mas paciência, as coisas vão começar a melhorar. Foi aí que em 1988 lançaram um jogaço nos fliperamas, Splatterhouse. Nesse jogo temos que ajudar o nosso amigo Rick a salvar a namoradinha dele que está presa nessa casa misteriosa. Só que ele é possuído por uma máscara que parece ter vontade própria e não se sabe se ela é do bem ou se é do mal. Este cara parece o Jason da Sexta-feira 13.
Bem observado, Davi, ele teve influência direta desse filme. No jogo, você combatia criaturas de aspecto assim repugnante. O clima do jogo ele era mais macabro, mais demoníaco. Sem falar que a violência nele era mais marcante, assim, tinha muito sangue, muitos pedaços de corpos. Era um jogo bem legal para a época. Então, em 1992, uma coisa muito legal aconteceu. Lançaram um jogo para os computadores MS-DOS que iria mudar o conceito de jogos de terror. Eu tô falando de Alone in the Dark. Para resumir a história, um detetive foi contratado para ir até uma mansão para descobrir por que o dono da mansão cometeu suicídio. Mas logo que ele chega na mansão, coisas estranhas começam a acontecer. E no desenrolar da história ele descobre que a mansão foi construída por um pirata que praticava rituais satânicos para manter sua fortuna, seus tesouros. Agora os cenários eram pré-renderizados e os personagens eram modelados em 3D. Aproveitando o poder dos computadores, tudo foi melhorado. O som era melhor, até os passos dele no assoalho de madeira dava para escutar, criando assim um clima bem imersivo para o jogo. Papai, esse jogo dá medo. Dá medo nada, Tiaguinho. Tá ficando legal. Olha o pirata que construiu a mansão aí. Então, com a chegada da mídia do CD, nos drivers de CD-ROM dos computadores, tudo mudou. Agora os jogos podiam ter uma capacidade de armazenamento muito maior. Sendo assim, em 1993 foi lançado Seventh Guest para os computadores MS-DOS. Dessa vez, o herói é você, que acorda com amnésia numa mansão. Então você tem que sair explorando essa mansão e resolvendo alguns enigmas, alguns quebra-cabeças. I guess our host wants us to fend for ourselves. Era um jogo no estilo point and click, onde você clicava em alguns lugares da casa e aí você ia descobrindo as coisas. Era legal, só que a exploração ficava meio que limitada, porque os caminhos já estavam meio que pré-determinados. Você não tinha muita opção. Foi um ótimo jogo que deu origem a vários outros nesse estilo point and click. Mas ele era mais focado em resolver os quebra-cabeças do que na ação, então isso deixava a desejar um pouco. E também tinha aquele negócio, ele não dava tanto medo assim. Mas em comparação ao primeiro jogo que você mostrou, esse tá muito legal. Need more than lenses to focus your thoughts on this one. Pessoal, foi aí que em 1996 foi lançado o jogo de terror mais famoso de todos os tempos. Com esse monte de zumbi aí na tela, vocês já devem estar adivinhando qual que é. Eu tô falando de Resident Evil para PlayStation 1. A história todo mundo meio que já conhece, Estava havendo alguns assassinatos em uma determinada região e uma unidade tática da polícia foi mandada. Só que essa unidade tática sumiu, desapareceu e foi mandada uma outra, E eles encontram uma mansão e aí tudo começa. Let me take care of this. Nossa, pai, com um zumbi. O jogo usa as mesmas técnicas que Alone in the Dark, só que dessa vez está tudo muito melhorado. O jogo está muito melhorado mesmo. As partes de ação, as partes de quebra-cabeça estão bem dosadas assim. E sem contar nos sustos, tinham vários sustos. Eu me lembro que na locadora que eu trabalhava eu gostava de ver a molecada tomar os sustos que esse jogo dava neles. Nossa, pai, esse sim é legal, vale a pena jogar. Pai, deixa eu jogar um pouquinho. Não, você é muito pequenininho para jogar esse jogo e você é muito medroso também. Pra mim, os jogos de terror se dividem entre antes e depois de Resident Evil. Realmente, o jogo é perfeito. Resident Evil fez tanto sucesso que até hoje existem sequências dele. Até filme fizeram pra eles. E todo jogo de terror que sai tem como referência Resident Evil. Foi o jogo que popularizou o gênero de terror nos videogames.
tem muita coisa para rolar ainda, mas vai ficar para uma próxima.